O presidente Jair Bolsonaro ficou pistola com o governador de São Paulo, João Dória, viu? Não sei se vocês viram, ele fez uma transmissão via internet, ele tava com a camiseta do Goiás, inclusive, né? E o governador Por que de ele São tá Paulo... usando a camisa do Goiás? Eu não entendo. Ele se encontrou veste com o... Ele veste muito camiseta de time de futebol, né? E ele esteve com o Achei que era Ronaldo só do Caiado Palmeiras. recentemente. Acho que o Caiado deve ter levado pra ele. Não, ele veste várias. Eu já vi com camiseta Flamengo, do Grêmio. Vasco, Botafogo. Só não usou a do Corinthians ainda. Mas eu imagino por quê. E ele tava pistola com o governador de São Paulo, João Dória. Porque o governador de São Paulo disse que o Porto de Santos vai ser privatizado esse ano. Eu confesso que não vi essa declaração assim tão enfática, enfim, tão contundente. O presidente disse, não, porque o governador de São Paulo disse que o ministro Tarcísio vai privatizar o Porto de Santos esse ano. Ele falou, quem fala pelo Porto de Santos sou eu. Eu vou ao Porto de Santos essa semana. Eu vou dizer quando vão privatizar o Porto de Santos ou não. Se vai privatizar ou não, o ministro Tarcísio vai conversar comigo. Eu que sou o presidente. Você trabalhe para ganhar a eleição. E começou a... Você percebia ali que tinha um incômodo, uma espécie de ciúme ali com a declaração do governador desfeita, de São Paulo, né? João Dória. Não é desfeita que chama. Cuide Quando do é que seu você estado, tem... trabalhe pelo seu estado, trabalhe pela sua Despeito, polícia. despeito. Trabalhe pela sua polícia, ele diz assim. E aí você fazendo um bom trabalho, você pode chegar aqui. Ele realmente se incomoda com quem... E tem muita gente, é natural, sempre assim, né? E o Dória não consegue ficar sem usar o verbo privatizar, né? Mesmo que seja uma privatização que ele não... alheia, né? Ao alcance dele, né? Verdade, realmente, mas enfim. Mas o presidente se incomodou muito. E nessa mesma transmissão em que ele apareceu como presidente pistola, ele defendeu cortes feitos nas normas regulamentadoras sobre segurança do trabalho. Alegou que é necessário facilitar a vida dos patrões para dar emprego. Isso ele fala muito desde a campanha eleitoral, né? O trabalhador tem de escolher menos direito, mais emprego. É isso, né? Menos direito, mais emprego. É o lema do Paulo Guedes. Menos emprego. Ele citou multas a empresas que atuam no corte de folhas de carnaúba para produção de cera em Matopiba. Uma das multas seria pela falta de banheiro químico para os trabalhadores, o que o presidente tratou como ironia, com ironia. O pessoal lá cortando folha de carnaúba, 45 graus de temperatura, chega o pessoal para multar. Deu no coitado lá, quase 100 mil reais de multa. Uma das multas, não tinha banheiro químico. Olha só, o cara desce de uma palmeira daquela, 10 metros, 45 graus. Ele vai ter que andar 100 metros, pegar um banheiro químico que está borbulhando, está borbulhando lá, de fezes, ele fecha a porta e dá 80 graus. É um micro-ondas para fazer xixi. Tem cabimento isso? Tem cabimento? Os caras multar por causa disso? Ele sugere que o cara se resolva no mato. Isso foi o que eu entendi aí. E a sonoplastia? Agora, a questão em toda é aquele negócio. Você pode até discutir se o banheiro químico é o mais adequado ali. Você vai parece ser a única solução, na verdade. Porque no mato... Você pode até exigir, dependendo do tamanho do empreendimento. Me parece ser uma última opção, assim, uma dor de barriga, um negócio incontrolável. Incontrolável. Normalmente na roça ali, o sujeito se vira no mato mesmo. Agora, você pode até exigir um banheiro de alvenaria, seja o que for. Agora, é preciso cumprir o que está na lei. Se há exigência... O fiscal não inventou a lei. Ele não chegou lá e falou assim, olha, eu acho que tem de ter um banheiro químico, então como não tem... Ele não disse eu acho. Ele falou, é o que está na lei. Você vai ser multado porque a lei diz que você tem de ter. Você não pode tratar com desdém o fiscal que só está aplicando a lei. O fiscal não chegou lá e falou assim, olha, na minha opinião... tem de existir o banheiro químico. Como não tem, você vai ser multado. Não. Ele falou, olha, a lei diz que tem de ter. E a gente recebeu o Rogério Marinho aqui, não é, Thaís? Você lembra que ele contou na uma história? Também, né? Foi no teu horário. Que um banheiro de um boteco... Foi aquela Foi isso, exatamente. Ele conta aqui que um banheiro num boteco pode gerar 40 multas diferentes. Não, então, eu acho que certamente há exageros, né? Agora, também há outras multas que não parecem exageradas. Nesse caso aqui, né, você não pode sujeitar alguém a falar assim, resolva-se no mato, né? O cara tá trabalhando, sei lá, não sei. Eu acho
É muito bonito falar de longe, né? Vai no exato. mato, né? Agora, Tem que Enfim. dar uma pazinha, pelo menos. Ai, que horror. nossa, é. Bom, o presidente também ironizou uma multa aplicada sobre a ausência de livro com marcação de ponto dos horários de trabalho. Não tinha livro ponto pro pessoal que estava cortando folha de cana lá no meio do mar, lá no meio do interiorzão, 45 graus. O cara de sunga fica suando na sombra. Faltou livro ponto, multa no cara. Não dá, né, pessoal? Não dá, assim não dá para ser produzido no Brasil. Eu não sei, eu sinceramente nesse episódio aqui eu não vejo lógica no que diz o presidente. Qual é o problema de estar calor e o cara não poder suar o livro de ponto? E porque ele está no interior, não há controle do horário de trabalho dele? Aqui eu não vejo... Podem existir exageros, mas nesses exemplos dados pelo presidente da República, eu acho que ele ficou mais na coisa do humor, ele quis levar a coisa mais para o lado da galhofa do que de outra coisa. Você tem exageros... Você tem exageros, alguns exageros na legislação, você tem alguma coisa desnecessárias, realmente algumas coisas desnecessárias. E, de fato, você cria um ambiente propício à multa quando não deveria haver. Algumas exigências que são descartáveis. Por outro lado, muita gente fala, não, porque a legislação brasileira e não sei o quê. Então o cara vem aqui e fala, não, porque isso é da época do Getúlio. Bom, tudo bem. A escravidão foi abolida no século XIX. Por ser uma decisão do século XIX, vamos dizer que ela não vale mais, que ela é ruim, que ela tem de ser renovada? Não, né? E depois é bom lembrar o seguinte, no final do ano agora, em Minas Gerais, quer dizer, não é no Cafundó, negócio escondido, em Minas Gerais, os caras descobriram uma fazenda onde havia trabalho escravo. Tem muito, né, no quando você Brasil. fala em trabalho escravo, fala, como assim os caras eram chicoteados e tal? Não, é simples. Você cria um sistema em que em determinado momento o sujeito é obrigado a comprar ali na venda da fazenda. E ele tem antecipações. Chega uma hora em que ele deve o patrão, o que ele ganha não paga a conta, né? E ele começa a trabalhar, não recebe mais, porque o salário é integralmente desviado para o pagamento da conta, que não será paga, né? E aí, esse é o mais grave, ele recebe comida, lógico, porque senão ele vai morrer, um alojamento e não pode sair. Pode ir embora o que nunca é mais. isso? Escravo. Não é? Então, é um país onde hoje, 2020, há situações de trabalho escravo. Imaginar que o Brasil não precisa de uma fiscalização pesada assim, rigorosa assim. Então, mas aí que tá. Aí, Zaidan, eu concordo com você. Para trabalho escravo tem que ter uma fiscalização super pesada. Para outras coisas, quando a gente faz a comparação com aquilo que foi criado no governo Getúlio Vargas, realmente não faz o menor sentido. Mas o fiscal não cria regra. Não, eu sei. Então, por isso que eu estou dizendo. Então, o que a gente precisa dizer? A gente precisa falar para o fiscal. Fiscal, você precisa estar muito mais focado. Primeiro, nós vamos mudar a regra. Então, vamos melhorar as normas de regulamentação, de segurança do trabalho, vamos fazer uma coisa que leve em consideração a modernização, um ambiente mais amigável para a criação de negócios. Está ótimo, vamos fazer isso. Agora, por outro lado, a gente vai apertar a fiscalização para trabalho escravo, vamos apertar a fiscalização para precarização de algumas coisas. Então, não pode relaxar de um lado e tirar do outro, que é esse que realmente importa. E é claro que ao fiscal também, você tem um sujeito que se aproveita da situação. Né? Sim, então, muitos, né? Claro. É criar dificuldade. Exato, não há dúvida. Agora, é preciso melhorar a legislação. O fiscal não legisla. Que é isso que o governo está querendo fazer. Quando ele fala que ele quer mexer nas NRs, ele está dizendo agora, isso. É preciso cuidado com essa história de ou mais emprego ou mais direitos. Isso é um falso dilema. Isso é um falso dilema. Não é menos direito que vai produzir mais emprego. Não, quem produz emprego é investimento, é dinheiro, é recurso investido em trabalho, em produção. Não é?